castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. É uma alegria chegar novamente na tua casa nesta manhã para a gente poder conversar sobre a palavra de Deus. Eu me alegro pela tua atenção, me alegro pelo teu carinho, me alegro pela tua disponibilidade de passar alguns minutos na presença de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. A gente se reúne, a gente chega até na tua casa, não em nome de uma igreja apenas, mas sim em nome do Senhor, para falar o teu coração, para falar a tua vida, para motivar, para consolar, para trazer esperança, para te desafiar a viver a palavra do Senhor. Eu não sei quando tu vais me assistir, se é domingo de manhã, hoje, ou se um outro dia desta semana, não sei. Mas quando assistires desta mensagem, que a bondosa mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós queremos nessa manhã, conforme tu pudeste ver na abertura, nos ocupar com o tema Como Deus nos guia, discernindo caminhos de vida na complexidade da pós-pandemia. Como Deus nos guia? Como Deus nos guia? Nós vivemos um tempo da pós-pandemia, estamos saindo da pandemia e a gente não sabe ao certo como será a vida, como viver a vida, afinal. O mundo está tão complexo e a pergunta que eu te faço é: onde é que tu busca orientação? Onde é que tu busca orientação? Com quem tu buscas orientação? Com quem tu buscas orientação para viver a vida? Diante das decisões, diante de situações familiares, onde é que tu busca orientação? Quem tem sido a pessoa de referência na tua vida? Quem tem sido aquele que tu tens buscado como orientação, como inspiração para viver a vida? Uma constatação precisa ser feita: nós estamos vivendo num mundo complexo e num mundo confuso. Num mundo complexo e num mundo confuso. Nós nunca tivemos tanta facilidade para algumas coisas. Nunca tivemos tanta facilidade para algumas coisas como em nossos dias. Eu lembro de, esses tempos atrás, um ano ou mais atrás, ter ido comprar uma tábua de lavar roupa. E foi muito engraçado, porque eu fui aqui numa loja da cidade e quando eu perguntei para uma moça se eles tinham uma tábua de lavar roupa, ela me olhou com uma cara como se eu tivesse saído de alguma caverna. E ela me perguntou: mas o senhor tem máquina de lavar roupa em casa, né? Eu me contive para não gargalhar e disse: sim, eu tenho, mas tem algumas peças assim da nossa bebezinha que às vezes acabam sujando, porque a fralda não dava conta na época e que precisava ser lavada de uma outra maneira, com um pouquinho mais de força, então uma tábua de lavar roupa nos facilitaria. Depois de toda essa explicação para a moça, ela ufa! Eu achei aquilo uma cena muito engraçada, porque causa espanto saber que talvez alguém não tenha uma máquina de lavar roupa no nosso tempo. Nós vivemos um tempo de muita facilidade, de tudo muito na mão, tudo muito prático, tudo muito para agora, tudo muito imediato. Mas apesar de termos tanta facilidade para o trabalho da casa, para a locomoção, para a comunicação, para o entretenimento, a gente nunca viveu um tempo tão difícil na hora de fazer escolhas acertadas e inteligentes. A gente tem uma facilidade enorme para viver, mas a gente está vivendo uma dificuldade enorme para tomar decisões acertadas e inteligentes. Por quê? Porque os nossos referenciais, eles estão morrendo. Os nossos referenciais estão desaparecendo. Os nossos referenciais que dão norte para a sociedade, que dão norte para as pessoas, estão desaparecendo. Inclusive os nossos ancestrais, eu penso aqui nos nossos avós, nem eles mais sabem ao certo como viver a vida. E nem os conselhos deles muitas vezes mais são conselhos de vida, são conselhos inteligentes,
São conselhos que valem a pena ser seguidos. Eu testemunhei já uma situação em que um vovô disse: pastor, isso já hoje em dia é normal. Eu pensei assim, poxa vida, como normal, querido? Como normal? Como normal? Não é normal, nunca foi normal, nem no tempo do Senhor, muito menos hoje. E esse mesmo senhorzinho estava já convencido, esse vovô estava convencido de que hoje em dia é normal. Tempos difíceis, tempos muito difíceis, tempos muito complexos, tempos muito fáceis para se viver, mas muito difíceis para se conviver. Difíceis para fazermos escolhas. E no meio dessa complexidade toda da vida, em que a gente não sabe mais quem pode estar falando o certo, o errado, quem pode de fato nos orientar, no meio de tudo isso o ser humano esquece de uma máxima, que é a palavra que diz, que está registrada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 10, onde ele diz assim: somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Facilmente a gente esquece disso. Nós somos obra-prima de Deus, nós somos obra-prima do Criador, nós somos obra-prima feita com muito amor, com muito carinho, e isso a gente vê não só em Paulo, que afirma isso para os Efésios, mas a gente vê isso em Gênesis, capítulo 2, onde o ser humano é criado. Tudo é criado a partir da ordem direta de Deus, do Criador. Haja luz, houve luz, haja céu, houve céu, haja terra seca, houve terra seca, a terra seca se separe das águas e aí formam os mares, a porção seca e tal, e a terra de relva, cresça capim e tudo acontece, e Deus fala e acontece. Mas quando chega na parte de criar o ser humano, o processo é outro. Deus pega um punhado de terra, Ele molda essa terra, Ele molda um bonequinho, Ele sopra nesse bonequinho o ruach. Ele sopra aquilo que é próprio dele, que é o ruach, o fôlego de vida. E aquele boneco passa a ser, como diz Almeida na tradução clássica da Bíblia para o português, passa a ser alma vivente, passa a ser alguém que respira, passa a ser alguém que tem vida, que recebe do Criador algo que é próprio dele. Deus é vida. Deus é Criador, Deus é Senhor, Deus é Todo-Poderoso, Ele é inexplicavelmente poderoso, Deus, e Ele dá aquilo que é algo dele para o ser humano. E aí Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, nós somos obra-prima do Criador. E obra-prima do Criador para que nós possamos realizar as boas obras. Ou seja, Deus nos criou, Deus nos fez a obra-prima dele, não para que nos contentássemos com uma vida de qualquer jeito, não para que nos contentássemos com uma vida onde a gente não tem escolhas inteligentes, onde a gente não sabe para que lado correr, onde a gente está perdido, onde a gente não tem mais ânimo, onde a gente não tem mais direção, onde a gente vive a vida de qualquer maneira. Não foi para isso que fomos criados. Fomos criados para realizar as boas obras de Deus, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. É para isso que fomos criados. Não é para vivermos mediocremente, não é para vivermos de uma maneira que dá pena de viver a vida. Mas diante disso tudo, talvez tu que me assistes agora estejas pensando assim: mas a minha vida é uma confusão só. Eu não sei para onde ir, o que eu faço? Uma das maiores virtudes do ser humano, se não a maior, é perceber os caminhos errados em que se está trilhando,
É perceber os caminhos errados em que se está trilhando e fazer as mudanças necessárias para que os rumos, para que a direção seja acertada. Não é vergonha nenhuma dizer eu não sei o que fazer com a vida. Não é vergonha nenhuma dizer eu não sei como viver. Não é vergonha nenhuma dizer eu não sei como eu posso viver bem, como eu posso de fato ser a obra-prima de Deus. Eu não sei como. Me ajuda. Isso é uma virtude reconhecer. É uma virtude reconhecer que a gente muitas vezes não sabe o que fazer da vida. Agora, não é uma virtude orgulhar-se de estar perdido e continuar perdido. Não é uma virtude orgulhar-se de não saber o que fazer com a vida e continuar desta forma. Isso não é virtude. Pois bem, nós vimos na abertura do nosso momento de reflexão que nós estamos nos ocupando com uma pergunta: como Deus nos guia? O ser humano foi criado por Deus para viver aquilo que Deus planejou para ele. E pelo fato de vivermos numa constante separação de Deus, porque depois de Gênesis 2 vem Gênesis 3, o pecado entra na história. Por vivermos nessa separação de Deus, Deus entregou o ser humano às suas escolhas. E essas escolhas são escolhas de separação do Criador. Mas o Criador não deseja isso, Ele deseja guiar a nossa vida para que a nossa vida chegue a bom termo, para que a nossa vida seja vivida de uma maneira inteligente, onde as escolhas são sábias, onde a gente descobre que é possível ser feliz e de que a gente não precisa tudo que a gente tem para ser feliz, porque as coisas não nos trazem felicidade. E aí vem a pergunta: como é que Deus então nos orienta na prática? Como é que Deus nos orienta? A palavra de Deus nos diz, no Salmo 32, versículo 8, eu o guiarei pelo caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Esse é o desejo de Deus. Por isso essa pergunta, como é que Deus nos guia, como é que Deus nos orienta na prática, ela é importante porque Deus mesmo diz, eu vou cuidar de você. Eu darei conselhos, eu darei instrução, eu darei direção, eu darei direcionamento, eu darei condições para que a vida seja vivida com inteligência, para que a vida seja vivida com sabedoria, para que a vida seja vivida de uma maneira que valha a pena viver. Salmo 32, 8 é precioso. Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Eu lhe darei conselhos. Eu cuidarei de você. É bom a gente se sentir cuidado, né? É bom a gente se sentir amado, é bom a gente se sentir protegido, querido, é bom a gente se sentir abraçado, é bom a gente se sentir cuidado por alguém. É muito bom. E Deus deseja fazer isso contigo. Deus deseja cuidar de ti. Deus deseja cuidar da sua obra-prima. Deus deseja guiar a tua vida. Deus deseja te dar sabedoria nesse mundo complexo, porque está difícil de achar direcionamento nesse mundo complexo. E aí vem Deus e diz, deixa eu cuidar de ti. E existem pelo menos 5 formas de Deus nos guiar. A primeira delas é através da obediência à Sagrada Escritura, a obediência à Bíblia. É a primeira delas. E a palavra de Deus nos diz, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como é bom a gente caminhar na claridade, não é verdade? Muitas vezes, quando a gente levanta à noite para tomar água, a gente está dentro da casa onde a gente vive há anos, e de repente a gente, numa quina, bate o pé, bate o joelho, bate a cabeça, bate o cotovelo, porque a gente está com sono, não quer ligar a luz e a gente se machuca porque está caminhando no escuro. Caminhar no escuro não é legal. E aí a palavra de Deus nos diz, olha, a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E Jesus diz ainda um pouco mais. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Palavra de João 14,6. Deus deseja nos orientar no caminho da vida. Deus deseja nos conduzir no caminho da vida.
E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele também com isso está sinalizando para algo bem importante. No meio de um mundo de tantas verdades, no meio de um mundo que se arroga o direito de ter verdades e não verdade, Deus diz, eu sou a verdade. E quando ele diz, eu sou a verdade, é porque ele sabe que os princípios contidos na Sagrada Escritura são princípios eternos. A Bíblia tem sido instrumento de orientação para gerações de cristãos, para gerações de famílias, para gerações de pessoas. Talvez os conhecedores da história da igreja digam, mas em nome de Deus também se fez muito absurdo. É verdade, mas a Bíblia não apoiou isso. Por isso, as palavras desse livro não são apenas palavras escritas há muito tempo. São palavras escritas para o nosso tempo. São palavras escritas para a nossa realidade. São palavras de vida escritas para nós hoje. Não é uma palavra distante, não é uma palavra vazia, não é uma palavra que não tem nada para dizer para os nossos tempos. Tu nunca leu a Bíblia? Então eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia e ler. Mas por onde eu começo, pastor? Primeiro, começa pedindo ajuda para comprar uma Bíblia numa linguagem contemporânea. Eu tenho usado nos cultos, tenho usado aqui nas transmissões também, a Nova Versão Transformadora. Eu acho que é uma linguagem bem acessível, bem interessante, uma linguagem fácil de compreender, melhor do que outras, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou coisa assim. Eu recomendo essa aqui, Nova Versão Transformadora. Nova Versão Transformadora. Pega e começa por aí. Compra uma Bíblia de uma leitura acessível e leia. Mas por onde eu começo? Uma sugestão. Começa por Provérbios. Provérbios é um bom livro, porque é um livro que fala de vida. É a sabedoria israelita, é a sabedoria de gerações de pessoas que estão ali condensadas em frases muito interessantes. Muito interessantes. Começa talvez pelo Evangelho de Lucas. Lucas é o Evangelho onde toda a história de Cristo é contada de maneira meticulosa e de maneira cronológica. Se a gente quer ter uma visão panorâmica legal da vida de Jesus, a gente precisa ler Lucas. E por aí vai. E tu vai percebendo que a palavra de Deus vai falando e vai de fato tornando o nosso coração cheio da verdade. Num tempo de tantas mentiras, fake news, de tantas verdades. Cada um tem a sua. E eu não posso questionar a tua. Cada um tem a sua. Vem Deus e diz, espera aí, eu sou a verdade. A verdade. Uma segunda forma como Deus nos guia é através do convencimento do Espírito Santo. E a palavra nos diz, que em João capítulo 10, versículo 4, as ovelhas seguem a voz do pastor, porque conhecem a sua voz. As ovelhas seguem a voz do pastor porque conhecem a voz dele. E como é que a gente consegue entender se o Espírito Santo está falando com a gente? Porque o Espírito Santo de Deus fala conosco hoje. Ele fala, e ele fala de maneira muito sutil às vezes, mas quando ele fala, a gente está absolutamente convencido de que assim é. Por quê? Porque a gente conhece a voz do pastor. É interessante quando eu vou buscar os meus filhos na escola, com a Ana agora não, porque a gente está nesse pós-pandemia, uma outra situação, um outro arranjo familiar também, e de saída do colégio. Mas quando eu buscava o Pedro, antes da pandemia, na escola onde ele estuda, tem uma rampa, e eu vinha muitas vezes subindo aquela rampa e assoviando, muito interessante. E era engraçado, quando ele escutava aquele assovio, não tinha professora que segurava ele, porque ele vinha numa disparada, meu pai está chegando. E ele conhecia o assovio do pai. Ele conhecia o assovio do pai. E aí eu fiquei pensando, de fato,
O filho conhece a voz do Pai. A ovelha conhece a voz do Senhor e o Espírito Santo nos convence de que quando Deus está falando, então de fato é assim. O Espírito Santo nos convence, porque a gente reconhece a voz de Deus no meio de tantas vozes. A gente reconhece a voz do Senhor no meio de tantas vozes. Uma terceira forma que Deus usa para nos guiar é através do conselho de outros cristãos, e eu faço questão de dizer aqui, outros cristãos maduros e de fato verdadeiramente cristãos, através dos conselhos. Provérbios afirma que a pessoa sábia ouve conselhos. O sábio é diferente do inteligente, porque a inteligência a gente adquire através da academia. Um bom colégio, uma boa faculdade, uma boa capacidade de raciocínio, análise lógica e etc. Isso é inteligência, isso não necessariamente é sabedoria. A sabedoria é da pessoa que sabe se colocar na posição de aprendiz e dizer assim, eu não sei lidar com filhos adolescentes, mas tu já passou por essa fase, me dá aí alguns conselhos, como é que eu faço? A pessoa sábia é a pessoa humilde o suficiente para ouvir o que o outro tem a dizer a partir das experiências do outro e dizer assim, quem sabe isso não é um bom caminho. A pessoa sábia ouve conselhos, só que a gente precisa também, os conselhos que nos são dados, eles precisam passar por alguns testes. E o primeiro desse conselho é, está de acordo com o que a Bíblia diz? Segundo conselho é, edifica, exorta, consola, promove o amor. E o terceiro desses conselhos é, sentimos a paz de Deus em relação à decisão a ser tomada a partir do conselho dado. Isso é importante, por quê? Porque muitos conselhos de pessoas que estão sentados no banco da igreja não servem, porque são conselhos de morte, são conselhos diabólicos e não conselhos de Deus. Imaginemos uma situação. Um homem chega no seu ambiente de trabalho, aborrecido, isso um dia, um segundo dia, um terceiro dia, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, e um belo dia alguém, incomodado em ver ele daquele jeito, procura ele e diz, fulano, o que está acontecendo, cara? Minha esposa e eu estamos num processo de desentendimento e eu não sei mais o que fazer, a gente tem falado em divórcio. E aí depois de contar a história, essa pessoa que ouviu a história diz assim, cara, eu acho que vocês estão se ferindo desnecessariamente, eu acho que vocês precisam se divorciar mesmo, eu acho que não dá mais para continuar assim. Um conselho desse não vem de Deus, um conselho desse é diabólico, um conselho desse é demoníaco, isso é coisa do capeta, isso não é de Deus. Por quê? Porque Deus não quer o divórcio, Deus não quer a separação, Deus não quer uma família rompida, Deus não quer um relacionamento, um casamento de anos rompido. O conselho que essa pessoa deveria dizer para esse homem é, cara, vocês precisam de ajuda. Eu acho que vocês precisam de terapia de casal, vocês precisam se reencontrar, vocês precisam de novo passear juntos, vocês precisam deixar os filhos com alguém para ter uma noite para vocês, vocês precisam de ajuda espiritual também. Isso seria um conselho de vida, isso é conselho de cristão maduro, isso é conselho de cristão, porque o que foge disso não é conselho de Deus. Mas pastor, e se esse homem dissesse assim, imaginemos que fosse uma mulher e ela dissesse assim, eu tenho apanhado do meu marido, a gente ainda deveria continuar dizendo que eles não deveriam se divorciar? É difícil, mas Deus continua desejando que esse casal não se separe. Talvez a questão é que tu, que ouves uma história assim, deveria dizer, eu acho que o teu marido precisa ter alguém que converse com ele. Precisa ter alguém que converse com ele. Tu está entendendo? A gente precisa entender que conselhos que vêm de Deus são conselhos de vida, não conselhos de dor e de sofrimento.
não conselhos em que a morte está por perto. Deus quer vida, Ele é a vida. Ele é a vida dos relacionamentos, Ele é a vida dos nossos dias, Ele quer ser a nossa vida. Como Deus nos guia? Uma quarta forma é através do bom senso. A fé cristã não ignora o bom senso. Pelo contrário, fé cristã e bom senso andam de mãos dadas, andam num casamento constante. Por exemplo, eu não posso dizer, não posso orar quando saio de casa para uma viagem de carro, Senhor, cuida de nós na viagem, cuida do carro, cuida da condução, cuida da nossa vida. E eu lá pelas tantas começo a cometer imprudência, porque eu não estou com paciência para ficar na fila. Para quem viaja pela BR-470 sabe muito bem do que eu estou falando. É uma fila. Quem vai a Blumenau vai pegar a fila de Rio do Sul a Blumenau. Quem vai a Lages vai pegar a fila pelo menos de Rio do Sul a Pouso Redondo. Vai pegar a fila e não tem muito o que fazer. É assim que é. Mas aí eu oro e Deus cuida de mim e aí eu começo a cometer imprudência. Eu ultrapasso onde não pode, fico forçando ultrapassagem e de repente acontece uma desgraça. E aí? Deus, onde é que tu está? Querido, Deus esteve o tempo todo ali, mas Ele não te pediu para fazer imprudência. A mesma coisa no que diz respeito quando a gente ora por saúde. Senhor, mantém nossa família com saúde, cuida de nós. Mas aí tu fica abusando do torresmo, tomando Coca-Cola todo dia, caminhar que é bom, nix. Uma hora vai dar problema. Deus não cuidou? Pois é, Deus. Onde é que tu estava? Deus sempre esteve aí, mas a questão é que tu não usou de bom senso. Algumas coisas não deveriam estar na nossa mesa. Algumas coisas não deveriam ser consumidas. Ou deveriam ser consumidas em quantidades muito pequenas. Está me entendendo? Bom senso. Deus nos guia também através do bom senso. Se alguém está dizendo para um jovem, ou se pessoas estão dizendo para um jovem, essa pessoa com quem tu estás se relacionando não é um bom sujeito para ti, não é uma boa pessoa para ti, não ignore o que está sendo dito. Não ignore. Porque muitas vezes pessoas que já viveram a experiência do namoro, do noivado, do casamento, percebem que não vai dar certo. E se tem muitas pessoas dizendo, cuidado, essa não é uma boa pessoa para ti, é melhor prestar atenção. Melhor prestar atenção. Não queira se aventurar, não queira correr riscos, porque os danos podem ser bastante grandes. Presta atenção no que está sendo dito, bom senso manda isso. E é a voz de Deus falando a nós por meio do bom senso. E uma última maneira que nós queremos abordar aqui na nossa reflexão nesta manhã é Deus nos guia também por meio das circunstâncias. Todo aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e busca nele orientação para a vida, para as decisões, para as direções a serem tomadas, experimenta também que muitas vezes Deus transforma aquilo que nos contraria em bênção para nós. Os nossos erros podem ser bênção para os outros. Como assim? A palavra de Deus nos diz que é da natureza humana fazer planos, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor, Provérbios 16, 9. A gente faz planos. Eu lembro que quando começou a surgir no meu coração o desejo de ser pastor, o meu desejo era ter ido estudar em São Bento do Sul, na FLT. Mas, conversando com minha família, eles acharam que era melhor que eu fosse a São Leopoldo. Eu fiquei meio contrariado com isso. Eu queria muito ter ido para São Bento pela questão da distância. Eu sou nascido em Taió, Taió a São Bento não é tão longe assim. Agora, Taió a São Leopoldo é uma distância muito maior. Mas eu fui para São Leopoldo. E indo para São Leopoldo, hoje eu olho para trás, depois de 22 anos, eu olho para trás e digo assim, é o melhor lugar que Deus poderia ter me colocado. Pela formação que recebi,
Isso não menospreza a formação das outras casas de formação de jeito nenhum. Isso não é uma crítica, uma desconstrução da FLT, não é. Mas para mim foi o melhor lugar por conta da minha experiência de fé, da minha espiritualidade, por conta da minha vida, da maneira como eu entendi algumas coisas. Foi o melhor lugar. Porque também em São Leopoldo, além de uma excelente formação, eu recebi também de Deus uma esposa, uma família. E eu sou muito grato a Deus, porque naquele momento eu fui contrariado. E hoje eu olho para trás, era Deus me conduzindo. Porque Ele queria me abençoar desta forma. Porque é assim que Ele achou que foi melhor. Queridos, os nossos erros podem ser bênção na vida do outro quando a gente também tem a coragem, a audácia de dizer assim: meu irmão, eu vi que tu está aí numa situação, deixa eu te dizer que talvez o caminho que tu está querendo tomar não é o melhor, porque eu já fiz esse caminho. E cara, não é legal, não deu boa coisa, tenta diferente. Os nossos erros podem se tornar bênçãos, as circunstâncias podem se tornar bênçãos, mas para isso nós precisamos entregar nossa vida aos cuidados de Deus. Deus quer guiar a tua vida. Deus quer trazer vida para dentro dos caminhos complexos da pós-pandemia, através da Escritura Sagrada, através do Espírito Santo que fala a nós por meio da Escritura Sagrada, através do conselho de irmãos, através da comunidade. É na comunidade que a gente encontra cristãos que podem nos orientar e dizer assim: é importante isso, é importante aquilo, não faz assim, faz de outro jeito. O bom senso e as circunstâncias. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Amém. Antes de orar, eu ainda gostaria de te convidar a continuar conosco na nossa campanha para colocação de som na igreja. Nós temos um orçamento na casa dos 20 mil reais, o que, olhando assim, não é tanto, mas para a nossa comunidade isso é um valor expressivo. Até agora nós chegamos a quase a metade disso, precisamos ainda de um fôlego extra. Se tu quer doar, se tu quer ofertar, nós precisamos chegar a esse valor aí de 20 mil reais aproximadamente, que é o que nós temos orçado, de som, de material. Nós queremos fazer o mínimo com o máximo de qualidade, então queremos materiais bons. E tu és convidado a continuar ofertando. Toda oferta é muito bem-vinda, qualquer valor é bem-vindo, pode ser aqui no Pix, né? Só tem que identificar, olha, oferta para o som, pode ser em depósito bancário também, identificando, entrando em contato, dizendo: pastor, passa aqui, pega um dinheiro, a gente vai dar um jeito de passar e pegar esse dinheiro, e ele vai ser todo investido nesse projeto nosso, que é a colocação de um som de qualidade, tanto no salão quanto na igreja. Então, tu és convidado a continuar ofertando. Nós queremos ver se levantamos todo esse valor através de ofertas, de membros, de pessoas, de apoiadores da comunidade, sem que a gente tenha que mexer no nosso caixa, né? Então, tu és convidado a ofertar também para esse fim. E agora eu te convido para uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque tu és um Deus que nos guia e que se importa conosco. Obrigado, Senhor. Continua nos guiando nesse mundo tão complexo e confuso. Temos tanta facilidade e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade de acertar nas decisões tomadas. Por isso, Senhor, guia-nos pelos teus caminhos. Guia-nos, Senhor, na tua direção. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Desejo a ti um abençoado domingo, que a paz de Deus esteja contigo, uma boa semana e até na semana que vem. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador.
não